Assim como um escritor precisa dominar palavras, frases e parágrafos, e um músico tem que saber combinar notas e acordes, você tem que saber usar os elementos da linguagem audiovisual, que mistura imagens, sons e palavras. Plano é tudo que é mostrado na tela de forma contínua. Quando um plano é trocado por outro, dizemos que houve um corte. Tomadas ou takes são as tentativas de se fazer um plano. Na hora de filmar, podemos fazer várias tomadas do mesmo plano até que ele fique bom. 1-4-1. Ação! Corta! 1-4-2. Ação! Corta! 1-4-3. Ação! Corta! Cena é um conjunto de planos que acontecem no mesmo lugar e no mesmo momento. Disse que estava solitário. Um filme é formado por várias cenas. Essas cenas são uma combinação de planos que são executados no set por uma ou mais tomadas. Quando pensamos em como filmar uma cena, precisamos decidir qual será o enquadramento de cada plano. O enquadramento determina o que vamos ver no plano. Podemos escolher mostrar o rosto do ator, o corpo inteiro ou apenas seus pés. Podemos filmar de perfil ou com a câmera alta. Tudo depende de qual é o nosso objetivo ao fazer cada plano. O enquadramento depende de 3 elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Podemos fazer uma divisão bem simples dos planos: plano aberto, plano médio e plano fechado. No plano aberto, que é esse aqui, a câmera está distante do ator e ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. No plano médio, que é esse aqui, o ator ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. E no plano fechado, também chamado de close, a câmera está bem próxima do ator e seu rosto ocupa quase todo o quadro. É um plano de intimidade e expressão. Geralmente fazemos uma divisão mais sofisticada dos planos, para deixar melhor definido qual enquadramento queremos. Mas atenção, nem todo mundo chama um determinado enquadramento pelo mesmo nome. O importante é que a equipe se entenda. Se você achar mais fácil, pode dar seus próprios nomes para os enquadramentos. Plano de joelho, plano de cintura, plano no peito, como quiser. Nos meus filmes, costumo usar a seguinte nomenclatura: plano geral. Em um ângulo aberto, vemos bastante o cenário. O ator ocupa um espaço pequeno na tela e temos dificuldade para reconhecê-lo. Plano conjunto. Ainda com um ângulo aberto, vemos uma parte significativa do cenário. Geralmente, já é possível reconhecer os atores. Plano médio. Enquadramos da cabeça aos pés do ator. Vemos seu corpo inteiro, com um pouco de ar em cima da cabeça e um pouco de chão sob os seus pés. Plano americano. Enquadramos o ator do joelho para cima. Meio primeiro plano. Enquadramos o ator da cintura para cima. Primeiro plano, que também é chamado de close, enquadramos o ator do peito para cima. Primeiríssimo plano, também chamado de B-close, enquadramos o ator dos ombros para cima. Plano detalhe, enquadramos objetos pequenos, como um livro ou um copo, ou uma parte do corpo, como um olho ou uma boca. Também devemos escolher a altura e o ângulo da câmera. No ângulo normal, a câmera está na altura dos olhos dos atores, como nesta foto. No ângulo plongé, a câmera está alta, voltada para o ator, e o vemos de cima. No ângulo contra-plongé, é o contrário. A câmera está baixa, voltada para o ator, e nós o vemos de baixo. É possível usar a câmera alta ou baixa
sem ela estar voltada para o ator. É usada quando queremos filmar apenas seus pés caminhando, por exemplo. A última escolha é o lado do ângulo. A câmera pode estar frontal, como nessa foto aqui, em uma linha reta com o nariz do ator. Ou pode estar em 3/4, quando a câmera está em um ângulo de 45 graus com o nariz do ator. Os 3/4 podem ser filmados pela direita ou pela esquerda. No perfil, a câmera está ao lado do ator, em um ângulo de 90 graus com o seu nariz. Também pode ser feita pela direita ou pela esquerda. E podemos colocar a câmera atrás do ator, como nesta foto, em uma linha reta com a sua nuca. Outra noção importante é o fora de quadro. Quando ouvimos uma pessoa, mas não a vemos, dizemos que ela está fora de quadro e sua fala está em off. Acho que não. Eu estava entrando no avião quando eu percebi que eu ainda gosto de ti. Agora que já conhecemos os possíveis enquadramentos, podemos pensar nos movimentos. O movimento pode acontecer dentro do quadro, com a câmera parada e os atores se movimentando durante a cena. Quando o cenário está vazio e o ator entra, dizemos que ele entrou em quadro. Quando ele sai, dizemos que ele saiu de quadro. O ator também pode se aproximar da câmera ou se afastar da câmera. Além dos atores, a câmera também pode se movimentar durante o plano. Os principais movimentos de câmera são os seguintes: panorâmica ou pan. A câmera fixa no seu eixo se movimenta para a esquerda ou para a direita. Tilt. A câmera também fixa no seu eixo se movimenta para cima ou para baixo. Traveling. A câmera se movimenta na mão do operador sobre os trilhos de um traveling ou até numa cadeira de rodas. No traveling out, a câmera se distancia. No traveling in, a câmera se aproxima. E no traveling lateral, a câmera se move em um ângulo paralelo. Por último, podemos ter um movimento de objetiva. Usando uma lente do tipo zoom, modificamos o ângulo visual durante a tomada. Quando fechamos o ângulo, chamamos de zoom in. Quando abrimos o ângulo, chamamos de zoom out. Durante uma cena, é possível variar entre dois níveis da linguagem cinematográfica: o objetivo e o subjetivo. A câmera objetiva simplesmente mostra o que acontece na sua frente. A câmera subjetiva assume o olhar de um dos personagens, adotando o seu ponto de vista. Essa câmera deve simular a posição e os movimentos da pessoa que está observando a cena. Quando um plano mostra quem é o dono do ponto de vista, o chamamos de determinante. Uma questão que sempre traz discussões para o set é o eixo. É importante aprender como usar o eixo para não termos problemas na montagem do filme. O eixo visual é uma linha reta que liga o olhar de dois atores. Quando determinamos o local em que a câmera vai filmar o primeiro plano da cena, estabelecemos duas zonas, a permitida e a proibida. Para manter as direções dos olhares corretas, a câmera deve ficar sempre do mesmo lado do eixo, na zona permitida. Se a câmera passar para o lado errado, na zona proibida, com um enquadramento que mostra apenas o rosto de um ator, pode parecer que ele mudou a direção do seu olhar ou mudou de posição de repente. Esse erro é chamado quebra de eixo. Se você quiser passar para o outro lado do eixo sem quebrá-lo, é só pular o eixo, colocando a câmera na zona proibida, mas mostrando os atores num enquadramento aberto. Assim, o espectador não fica desorientado. A quebra de eixo também pode acontecer em relação ao sentido do movimento, como podemos ver no exemplo a seguir. A atriz está indo sempre para o mesmo lado, mas devido ao posicionamento da câmera, o espectador pode ficar bem confuso.